e fala assim, e repreender más notícias. Agora, preste atenção. Vocês estão aí pelo YouTube, pelo Instagram, preste atenção. É difícil você encontrar uma pessoa preparada emocionalmente e psicologicamente para receber uma má notícia. Quando a má notícia chega, ela pega o homem mais preparado, mais importante, mais forte e derruba ele. Porque nós não estamos preparados emocionalmente para receber uma má notícia. E é uma coisa impressionante, quando eu recebo uma má notícia, eu revelo quem eu sou por dentro, né? A minha reação diante de uma má notícia mostra quem eu sou por dentro. Porque a maioria de nós estamos preparadíssimos para receber uma notícia. Vem a boa notícia, ela diz glória a Deus e canta um hino, mas quando a má notícia chega, você não sabe se comportar diante de uma má notícia. Agora, você prestou atenção que tem quase um mês que nós estamos dizendo que toda má notícia vem do inferno? Tá ouvindo ou não tá? Toda segunda, toda quarta, toda sexta, todo domingo a gente fala assim, toda má notícia ela é produzida no inferno. E toda boa notícia é produzida, levanta a mão assim, aonde? Fala com a boca aberta. Pois é. Olha que coisa impressionante. A gente nunca acredita que uma má notícia poderá vir do céu. Como é que pode? Mas deixa eu mexer com a sua cabeça um pouquinho hoje. Coloca aí para mim Lucas 8, 49 e 50. Evangelho de São Lucas. Estando ele ainda falando, 49, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, na casa de Jairo, dizendo, Jairo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Deixa aí. Jesus, Jairo saiu de casa, a filha dele estava doente. Ele fala, Jesus, vão na minha casa curar minha filha está muito doente. No meio do caminho, quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, chega um mensageiro, Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha acaba de morrer. Irmãos, que notícia terrível. E aquele mensageiro, ele não estava mentindo, ele estava trazendo uma notícia que a sua filha morreu, não precisa mais incomodar Jesus. Uma notícia terrível, violenta. Aí Jairo falou assim, olha os 50. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, não temas, crê somente e ela será salva. Olha aqui, olha que coisa impressionante. Eu estou diante de duas notícias. Uma, sua filha morreu, e outra, Jesus dizendo, se você crer, ela viverá. Então eu tenho que decidir, ou eu creio na má notícia, e não, Jesus, não precisa mais na minha casa, minha vida acabou. Ou então ele mantém a serenidade, o equilíbrio, e dizer, eu creio, Senhor. Eu creio. Compreendeu? Então, todos nós estamos diante dessa situação.
vem a má notícia. Por isso que eu sempre digo, todas as vezes que chegar uma má notícia, grita bem alto: eu creio no Deus de milagre. Quando a má notícia chegar, o que eu vou dizer? Porque a última decisão não é da má notícia, é de Deus. Deus, ele tem poder de reverter aquilo. Ele tem poder de reverter aquilo. Então Jesus provou que nem a morte é a última má notícia, porque ele tem poder até de reverter a má notícia da morte. Compreenderam? João 11, não precisa nem colocar não. Jesus chega na casa de Lázaro e fala assim, de Marta e Maria, fala assim: Marta, Maria, onde está Lázaro? Aí Jesus recebe a má notícia: ô Jesus, o Senhor chegou atrasado, meu irmão já está morto há 4 dias, já cheira mal. Como que Jesus, ele rebate aquela má notícia que não era uma mentira, era uma verdade. Ele fala assim: Marta, Maria, seu irmão ressuscitará. Não. Eu vou falar uma coisa bem abaixo disso. Você está vendendo um apartamento, está na hora de assinar o contrato. Aí o cara fala assim: eu não quero comprar mais. Fala assim: toma banho, não quer saber de mais nada não. Você acabou, não. Toda má notícia, ela precisa ser combatida com uma boa notícia. Não quero comprar, já está vendido no poder do nome de Jesus. Então, olha bem, o problema todo é quando você recebe uma má notícia, você está esperando uma boa notícia. Você recebe uma má notícia, você abre a boca para falar o que o diabo quer. Você concorda com a má notícia. Ô Jesus, o Senhor chegou atrasado, nosso irmão está morto há 4 dias, já cheira mal. Jesus disse: seu irmão vai ressuscitar. Isso é forte demais, igreja viva. Irmão, presta atenção. Se você ficou alegre com isso, Jesus, na cabeça de Marta e Maria, falou assim: Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, ou seja, daqui a 5 milhões de anos. Ele falou: não, prepara o jantar hoje, 4 cadeiras, uma eu vou sentar, outra Marta sentará, outra Maria e outro Lázaro vai sentar também na cadeira. Deus pode reverter qualquer situação. Deus tem poder de reverter qualquer má notícia. Abre essa boca e dá um grito de glória. Qualquer má notícia, Jesus pode reverter aquilo. Agora, que coisa maravilhosa, né? Agora, o que eu vou falar aqui agora é para chocar qualquer pessoa. Eu não estou pregando que toda má notícia vem do inferno. E quando a má notícia vem do céu? Irmãos, se uma má notícia vem do inferno, eu tenho Deus para recorrer contra aquela má notícia. Mas e se a má notícia vem da boca do próprio Deus? Se é Deus que ele manda aquela má notícia, a quem que eu vou recorrer? Se é o próprio Deus que abriu a boca e disse a má notícia. Então, olha bem, preste atenção. Eu vou contar uma história para vocês. O que é um homem preparado para receber uma má notícia, seja ela do inferno ou do céu? Pode algum homem estar preparado emocionalmente para receber uma má notícia, seja ela vinda do inferno ou do céu?
Pode, eu vou provar isso para vocês. No livro de Isaías, capítulo 38, sem colocar, tem uma história que mexe muito comigo. Mexe com a minha mente e com o meu coração. A Bíblia fala em Isaías 38 que o rei Ezequias estava com uma doença mortal. Uma doença mortal. O rei de Israel. E o rei Ezequias, ele fazia parte da igreja do profeta Isaías. O profeta Isaías era o profeta mais poderoso da Bíblia. Não tem nenhum profeta mais forte do que Isaías. Quem era o pastor do rei Ezequias? O profeta Isaías. Aquele homem de um poder sobrenatural. E o rei Ezequias estava lá no palácio, em cima de uma cama, magro, uma doença mortal, esperando a visita do pastor dele, que era o profeta Isaías. E Ezequias falou assim: eu tenho certeza absoluta que quando o meu pastor chegar aqui, ele é um homem muito usado por Deus, ele vai orar e essa doença vai acabar. Aí Isaías está lá, orando no templo. Oh Deus vivo, aleluia. Aí a Bíblia diz que Deus visita o profeta Isaías e fala assim: Isaías, eu vou repetir. Deus fala assim: Isaías, vai lá no palácio e diga para o rei Ezequias que ele morrerá e ele não viverá mais. Diga para ele que eu estou decretando a morte dele. Não, deixa eu repetir. O profeta Isaías está lá orando, e Deus visita ele e fala assim: Isaías, vai lá no palácio e diga para o rei Ezequias, o próprio Deus dizendo, diga para ele, que eu decidi a morte dele, que ele não viverá mais, ele morrerá. Diga para ele que eu abri o livro da vida, na página dele eu escrevi: morrerás. Então essa má notícia, ela foi produzida no céu, vinda da boca do próprio Deus. O rei Ezequias morrerá, não viverá mais. Eu imagino o profeta Isaías pensando assim: meu Deus, como que eu vou dar uma má notícia para um membro da minha igreja que é rei de Israel? Mas o Deus mandou, eu vou lá. Aí Isaías chega no palácio e olha o rei Ezequias em cima de uma cama entre a vida e a morte. E ele fala assim: ei, Deus mandou te dizer que ele decretou a sua morte, você não viverá mais, você vai morrer. Ele escreveu no livro da vida: o rei Ezequias morrerá. Inclusive, a sua morte foi decretada por Deus. E eu vou sair daqui e preparar o seu funeral. Eu vou preparar uma banda de música para tocar no seu funeral. Vou comprar um caixão digno de um rei. Vou preparar um decreto para dar feriado nacional no dia do seu sepultamento. Vou preparar um discurso para ler no dia do seu sepultamento. Eu vou sair daqui e vou preparar o seu funeral, porque Deus decretou a sua morte. Isaías ouvindo aquilo, bem magrinho, uma doença mortal, em cima de uma cama. Isaías disse: já estou indo preparar o seu funeral. E ele deixa o rei Ezequias dentro do quarto de guerra dele. E a Bíblia diz que quando Isaías sai para preparar o funeral do rei Ezequias,
porque a morte dele foi decretada pelo próprio Deus. Olha o que a Bíblia diz. Quem está dormindo, diga amém. Quem está vivo, dá um glória a Deus aí. Preste atenção, hein? Aí o que aconteceu, igreja? A Bíblia diz que o rei Ezequias, ele levanta da cama, muito fraco. E ele sozinho no quarto de guerra dele. A Bíblia diz que ele encosta o seu rosto na parede, porque ele não aguentava ficar segurando o corpo dele. Ele encosta a cabeça e olha o comportamento dele diante de uma má notícia vinda do céu. Olha o comportamento dele. Eu queria que o que ele fez fosse exemplo para cada um de nós. Eu até fiz vários banners para frisar bem. Coloca aí para mim o número 1. Dentro do seu quarto de guerra, ele ora ao Senhor com o rosto colado na parede. 2. E o rei Ezequias disse: lembra-te, Senhor, vasculha os meus dias e veja se algum dia eu abandonei o primeiro amor, ou saí da tua presença. Lembra-te, Senhor, que eu te amei todos os dias da minha vida. 2. Lembra-te, Senhor, que eu andei em fidelidade, fui constante dos meus compromissos, nunca deixei de ser dizimista e ofertante fiel na tua casa, e sempre leal todos os dias da minha vida. Lembra-te, Senhor, sempre agi com inteireza de coração, sempre te coloquei em primeiro lugar na minha vida. Lembra-te, Senhor, que sempre fiz o que é reto aos teus olhos, fui um homem honesto e íntegro. Lembra-te, Senhor, que a sepultura não te pode louvar, nem a morte te glorificar. Os mortos não têm fidelidade, somente os vivos louvam e adoram o teu nome. Olha, deixa eu fazer uma pausa aqui. Aqui está um homem convertido de verdade. Não um homem que está com um pé no mundo, um pé nas coisas de Deus, um pé nas coisas do mundo. Um homem que sabia quem ele era, como que ele viveu na presença de Deus. Volta lá no número 1, antes de chegar. Volta lá no número 1, rápido. Dentro do seu quarto de guerra, ele ora ao Senhor com o rosto colado na parede. Diante de uma notícia vinda da boca do próprio Deus, você vai morrer. Aonde que ele baseia a vida dele? Na vida cristã que ele tinha, no comportamento dele, no viver diário. O rei Ezequias disse: lembra-te, Senhor, vasculha os meus dias e veja se algum dia eu abandonei o primeiro amor, ou saí da tua presença. Lembra-te, Senhor, que eu te amei todos os dias da minha vida. Lembra-se, Senhor, que eu andei em fidelidade, fui constante nos meus compromissos, nunca deixei de ser dizimista ofertando a tua casa, e sempre leal todos os dias da minha vida. Lembra-te, Senhor, sempre agi com inteireza de coração, sempre te coloquei em primeiro lugar na minha vida. Lembra-te, Senhor, que sempre fiz o que é reto aos teus olhos, honesto e íntegro. Lembra-te, Senhor, que a sepultura não te pode louvar, nem a morte te glorificar. Os mortos não têm fidelidade, somente os vivos louvarão e vão adorar o teu nome. 7. Agora olha bem, põe no 6,
Agora, ele sente autoridade para fazer uma oração violenta. Ele sabe que a morte dele foi decretada pelo próprio Deus. Mas olha para você ver a importância de você saber quem você é em Cristo. Compreenderam? Aí, olha bem. Depois que ele começa a fazer, lembra, Senhor, se algum dia eu abandonei o primeiro amor, se algum dia eu fui um homem que não te coloquei em primeiro lugar na minha vida, eu fui um homem íntegro, fiel, reto, honesto. Aí ele começa a fazer uma coisa que você talvez não tenha coragem de fazer. Ele fala uma coisa depois disso, que ele começa a pedir a Deus para lembrar os dias da vida dele. Ele faz uma coisa que você talvez tenha medo de fazer isto. Põe aí, põe aí. Diante de tudo isso, Senhor, ele orando, espero com paciência até esta madrugada, aonde o Senhor escreveu, morrerás, apaga e escreva, viverás. E ao clarear da madrugada, essa doença não estará mais no meu corpo. Senta aí, igreja. Irmãos, preste atenção. O que é um homem que tem legalidade e autoridade para ir contra uma vontade de Deus e contra uma decisão do próprio Deus? Não foi o diabo que determinou a morte dele, foi Deus que determinou a morte dele. Diante de tudo isso, ele com o rosto na parede disse: Senhor, irmãos, isso aqui é muito violento, isso aqui é muito violento. Isso aqui é um homem, sabe aquele homem, um homem que ele luta com Deus, Deus decide a morte dele, falou assim, olha o que ele fala: eu espero com paciência até esta madrugada, aonde o Senhor escreveu, morrerás, apaga e escreva, viverás. E ao clarear da madrugada, essa doença não estará mais no meu corpo. Eu vou começar de novo. Você vai no campo de futebol, o cara marca um gol, o estádio inteiro fica de pé, gritando. E a gente lê uma coisa dessa e fica assim. Vou começar de novo para você reagir. Diante de tudo isso, Senhor, espero com paciência até esta madrugada, aonde o Senhor escreveu, morrerás, apaga e escreva, viverás. E ao clarear da madrugada, essa doença não estará mais no meu corpo. Fica de pé aí, igreja. Desde os dias de João Batista até agora, as promessas de Deus são tomadas por violência, e os violentos se apoderam dela. Meu Deus do céu. Aí, agora olha bem. E lá longe o profeta Isaías está dizendo, está contratando a banda de música, comprando flores, comprando caixão. E o cara está lá no palácio, no quarto de guerra, orando. O pastor dele estava preparando o funeral dele.
A sepultura não te pode louvar, nem a morte te glorificar. Somente quem está vivo louvará e te adorará e glorificará o teu nome. Aonde o Senhor escreveu morrerás, apaga e escreva viverás. Aí, eu vou imaginar aqui, o profeta Isaías está lá na funerária escolhendo o caixão do rei, o caixão do rei. Aí, Isaías, estou sentindo que Deus quer falar comigo. Senhor, eu estou aqui na funerária escolhendo o caixão para o rei Ezequias. Olha o que Deus falou para ele. Então, oh meu Deus do céu. Então veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías dizendo: vai e diga ao rei Ezequias, assim diz o Senhor, ouvi a tua oração e a tua fidelidade e vi as suas lágrimas. Por causa disto, aonde eu escrevi morrerás, eu apaguei e escrevi viverás. E acrescentarei, pois, aos teus dias mais 15 anos de vida. Reage, igreja viva! Reage, igreja viva! Reage, igreja viva! Reage! Agora, olha bem, eu imagino o profeta Isaías lá na funerária, e Deus, Isaías, sim, Senhor. Então veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías dizendo: vai e diga ao rei Ezequias, assim diz o Senhor, ouvi a tua oração e a tua fidelidade e vi as suas lágrimas. Por causa disto, aonde eu escrevi morrerás, eu apaguei e escrevi viverás. E acrescentarei, pois, a ele 15 anos de vida. Vamos lá. Segunda coisa, diga para ele que nesses 15 anos te livrarei dos seus inimigos e defenderei o seu reino, o seu reinado. 3. E como sinal que eu estou te curando, diga para ele, como sinal que eu estou curando ele e acrescentando mais 15 anos de vida para ele, eu farei retroceder o sol e clarearei toda a terra novamente. Peraí. Isaías, quando você chegar lá, já é de noite. Manda Ezequias levantar da cama, abrir a janela do palácio e olhar para a escuridão da noite. Aí Isaías disse: Ezequias, Deus mandou a gente abrir a janela e mandar você olhar a escuridão da noite. Para quê? Porque ele disse, para você ter certeza que ele vai te curar e vai acrescentar 15 anos de vida para você. Ele vai fazer o sol. Apaga as luzes. Apaga as luzes. Quando ele abre a janela, ele vai fazer o sol retroceder. Já acendeu? E o sol clareou toda a terra. E o sol clareou toda a terra. Abre essa boca e dá um grito de glória. Reage a igreja viva. E o sol retrocedeu e clareou toda a terra.
clarear da madrugada, não tinha mais doença no corpo dele. Me perdoe as minhas lágrimas, mas pensa na lição que este homem está nos dando. E eu vou te confessar uma coisa, vou te revelar uma coisa. O rei Ezequias, rei, homem poderoso, ele era convertido de verdade. Ele não era aquele cara assim, meio crente, meio espiritual, meio carnal, né? Ia lá no sambinha, tomava uma pinguinha, não. Ele era um cara de Deus de verdade. Tanto que ele fala assim: lembra-te da minha fidelidade ao Senhor. Eu vou te mostrar uma das características do rei Ezequias. Preste atenção. Ele nunca teve medo de ir para o altar e entregar o sacrifício dele. Vamos ler isso na Bíblia? Coloca lá. O cara é rei, rico, poderoso, o cara é poderosíssimo. E o cara é crente, o cara é convertido de verdade. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e reuniu os líderes da cidade. E subiu à casa do Senhor, trazendo 7 bois, 7 carneiros adultos, 7 cordeiros de 1 ano, 7 bodes, e o sacerdote derramaram o sangue desses animais sobre o altar. O que o rei Ezequias fazia? Constantemente ele chamava os maiorais do reino. Ele não ia sozinho, ele ia em direção ao templo, entregar o sacrifício dele. Por que ele fala assim: lembra, Senhor, da minha fidelidade? Lembra, Senhor, que eu nunca deixei de ser um homem fiel no teu altar? Não era aquele crente que o pastor não fez apelo, então esse mês eu não vou ser dizimista ou ofertante fiel. Irmão, se fizer apelo para mim, eu sou; se não fizer, eu sou a mesma coisa. Eu não mudo. Então olha o detalhe, ele diz assim: lembra-te que eu fui um homem que andei em fidelidade. Eu nunca tive medo do altar. E ele, para dar exemplo para a nação, ele reunia os maiorais do reino, todos os ministros do reino. E diz: vamos à casa do Senhor entregar o sacrifício. Então você vê a importância da gente ser crente de verdade, convertido de verdade, servo de Deus de verdade. Porque, como diz a minha avó, na hora do pega para capar, o que vai prevalecer é quem você é. Você já imaginou um homem enfrentar uma decisão do próprio Deus e falar: Senhor, a minha paciência vai durar até esta madrugada, porque quando o dia clarear, essa doença não vai estar mais no meu corpo. Eu fico imaginando Deus lá no céu: Jesus, esse cara é violento demais. Olha o que ele está falando, que se eu matar ele, lá na sepultura, ele nunca mais vai cantar um hino de louvor ao meu nome. Que a morte não glorifica, a morte não tem fidelidade. Aí eu fico imaginando Deus lá, ouvindo: Jesus, preste atenção, ele deu uma ordem para mim. Olha a cara de pau desse rei. Eu falei assim: onde o Senhor escreveu, morrerás. Apaga e escreverás. Irmãos, isso é quem tem autoridade. Isso é quem tem autoridade, sabe quem ele é.
Isaías, volta lá e diga ao rei que eu ouvi as orações dele e vi as lágrimas dele. E diga para ele que aonde eu escrevi morrerás, eu apaguei, escrevi viverás. E estou acrescentando a ele mais 15 anos de vida. Só os vivos. Só quem está vivo, cheio do Espírito Santo. Reage à igreja viva. Reage à igreja viva. Pode assentar. Então a importância de você ter legalidade para enfrentar qualquer má notícia vindo do céu ou do inferno. Você olha aqui nos meus olhos, preste atenção. A importância de você ser um homem, uma mulher preparado para enfrentar qualquer má notícia, seja ela vinda do inferno ou seja ela vinda do céu. Assenta aí um pouquinho, fazer favor. Não é a minha pregação, mas quando vem uma má notícia, a maioria sabe o que ele faz? Muda de igreja, procura um pastor mais forte, um pastor mais E Deus fica dizendo, coitadinho, crente de meia tigela, meio crente, meio convertido, não é nada. Jesus declarou, Satanás está vivo, mas ele nada tem em mim. Sou 100% de Deus. Então eu quero que você lembre da qualidade espiritual do rei Ezequias. Lembra disso. Vê se isso mexe com você.